ondas estacionárias são ondas que possuem um padrão de vibração estacionário, formando-se a partir de uma suposição de duas ondas idênticas em sentidos opostos, como a gente pode levar de exemplo o violão. O violão ele não faz só um movimento, ele faz movimentos opostos. Isso a gente pode mostrar em um vídeo extra que a gente vai fazer no final da nossa gravação. Normalmente, quando as ondas estão confinadas no espaço sonoro, fechado, corda com extremidades fixas, como a gente pode levar de exemplo o violão também, que é de uma extremidade a outra, são fixas nos pinos. Eu vou falar um pouco sobre ondas opostas. Uma onda estacionária em uma linha de transmissão é uma onda na qual a distribuição de corrente elétrica, tensão elétrica ou campo elétrico é formado pela superposição de duas ondas de mesma frequência, vamos dizer assim, quando elas estão se propagando em sentidos opostos. O efeito é uma série de nodos, que é um deslocamento zero, e antinodos, que é um deslocamento máximo, em pontos fixos, quando elas são ao longo dessa linha de transmissão. Esta onda estacionária, ela pode ser formada quando uma onda é transmitida a partir de uma extremidade da linha de transmissão e ela é refletida na outra extremidade por um casamento de impedâncias, por exemplo, descontinuidade, como um circuito aberto ou um curto-circuito. Alguns tubos sonoros contêm uma coluna de ar que pode executar uma vibração estacionária. Se as duas extremidades do tubo são desobstruídas, ela é denominada tubo aberto e chamamos de tubo fechado, ou tubo que tem a extremidade tampada. Como exemplo, o nosso instrumento é um tubo sonoro fechado. Nas ondas estacionárias, podemos usar como exemplo o violão. Unindo uma corda de uma ponta a outra, podemos criar padrões de som, ou seja, o Ré, o Dó, o Mi. E com essas cordas, com esses padrões, criar uma música, por exemplo. E isso é as ondas estacionárias. Com várias ondas podemos criar sons, demonstrar aulas em vídeo e dar muitos exemplos, dar vários exemplos com isso, até inclusive essas aulas. E se chama frequência de ressonância, que ela acontece com cordas unidas de uma ponta até a outra. E que podemos ver as cordas que vibram. Aí podemos alterar de acordo com a casa, formando as melodias. Tchananá, tchananá. Bom, agora vamos para as perguntas. Primeira pergunta, o que são ondas estacionárias? Ondas estacionárias são ondas que permanecem em constante posição e em um intervalo de tempo arbitrário. Segunda pergunta, o que acontece quando essas ondas se superpõem? Quando essas ondas se superpõem, há a formação de interferência. Terceira pergunta, como se formam? Formam-se a partir de uma superposição de duas ondas idênticas e em sentidos opostos. Quarta pergunta, quando funcionam? Normalmente quando as ondas estão confinadas no espaço como ondas sonoras. Quinta e última pergunta, como é caracterizado esse tipo de onda? Esse tipo de onda é caracterizado por pontos fixos de valor zero, chamados de nodos, e pontos de máximo também fixos, chamados de antínodos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Esse vídeo foi gravado pelos alunos do 2º ano D, Antônio, Elioenai, Cleiton, Giovana e Larissa. É isso, um beijo e bom dia!